Instituto Professor Calazans, cérebro trino. É bem provável que você veja um outro nome, triuno, trino, triplo. A gente já viu na mídia aí várias, também na mídia, em outros documentos, várias classificações. Mas, seja qual for a classificação que você ler ou ouvir, é uma concepção em que o cérebro é dividido em três partes e fazer com que os comunicadores, professores, palestrantes, possam identificar o cérebro e como ele funciona para convencer o seu interlocutor é sim um grande segredo. E aí eu nominei como o caminho do cérebro, que comunicadores desconhecem. E quando eu falo comunicadores, eu estou falando de uma forma geral, genérica, alinhando aí professores, palestrantes, vendedores. Como entrar no cérebro do seu ouvinte, do seu aluno, do seu interlocutor. E aí nós temos a minha concepção do cérebro trino de Paul MacLean. Paul MacLean é um neurocientista norte-americano que na década de 70, olha só, a neurociência já na década de 70, dando aí o seu parecer. Então nós temos aqui três partes, né? E como, na verdade é uma estrutura do cérebro, como ele é estruturado e como funciona. Muitas vezes o professor, o vendedor, o palestrante quer entrar no cérebro do seu ouvinte, do seu interlocutor, fazendo com que ele venha a decidir, ou seja, chegando aqui no córtex. Só que o córtex é uma parte do cérebro muito importante que leva a decisão, planejamento, programação. Só que até chegar lá, que seria a parte mais extrema, principalmente aqui na frente, você tem que passar por outros caminhos. E, neste caminho, muitos comunicadores se perdem. E hoje, aqui de uma forma sucinta, nós vamos explicar quais são essas três partes e como é que elas funcionam. Claro que em nosso curso, de uma forma mais ampla e mais profunda, nós estudamos esse assunto. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Cérebro trino, cérebro triuno, cérebro triplo. Tá? Então vamos ver. Esse aqui normalmente é a parte mais desejada dos comunicadores. Chegar no cérebro racional, fazer com que a pessoa, o interlocutor, venha raciocinar, pensar, decidir sobre aquilo que está sendo falado, aceitar uma ideia, um produto, um serviço. Só que ele, conforme eu já falei, ele não chega até esse ponto. No meu curso de pitch, e tanto o curso online quanto o curso presencial, nós fazemos oficinas onde nós levamos o aluno à prática. E é muito interessante que nós falamos que o aluno, melhor, o comunicador, muitas vezes ele não consegue passar do primeiro passo. E aí compromete. Então, Paul MacLean, ele fez isso de uma forma muito interessante. Na verdade, eu falei, em 1970 ele começa o estudo, em 1990 ele escreve um livro sobre esse assunto que até hoje é aceito, né, pelos neurocientistas. Mas vamos lá? Paul MacLean, vamos lá. Ele considera como o cérebro dividido em três partes, o reptiliano, emocional e o racional. Então vamos lá. Esse aqui seria o reptiliano, equiparado aí ao réptil, né? Ele faz essa comparação, que é o cérebro comparado aos répteis, por isso que tem esse nome. Depois o sistema límbico, como é importante o sistema límbico, a gente vai ver daqui a pouco que os neurocientistas chamam de cérebro verdadeiro. Por que cérebro verdadeiro? A gente vai entender isso. E depois o neocórtex, que é o cérebro pensante, o cérebro racional, o cérebro humano. Tá?
Então, o cérebro primitivo está ligado à sobrevivência e essa parte do cérebro que controla aí o batimento cardíaco e a respiração. Existe uma concepção muito interessante em neurovendas. Quando o vendedor vai se apresentar ao cliente, possível cliente, a percepção que o cliente tem do vendedor é um amigo ou é um estranho, mas pode ser um estranho amigo ou um estranho inimigo. E como é que o cliente vai reagir? E esta reação eu chamo de reação animalesca. E muitas vezes, como eu sempre falo, muito antes do interlocutor, do comunicador abrir a sua boca, ele já foi aceito ou rejeitado diante da sua leitura corporal, o seu movimento, a sua postura, o seu comportamento, a sua conduta. O cliente, o possível cliente, o aluno, o ouvinte, vai entender, vai interpretar os sinais e vai reagir de uma forma a manter ali a sobrevivência. Vai identificar que aquela pessoa é um amigo ou não. E essa percepção, como eu vou usar um nome aqui que não é muito bem utilizado pelos neurocientistas, mas é uma interpretação animalesca. Ele vai lutar, fugir ou reagir. Então, nós, como comunicadores, como é que nós vamos nos apresentar antes mesmo de abrir a boca para o nosso aluno, nosso interlocutor, nosso ouvinte? Essa interpretação, essa interpretação, ela é feita nessa parte do cérebro primitivo, que ele é mais instintivo. Ele vai garantir a sobrevivência. Aquilo, né, se você se apresentou de uma forma amigável, né, essa parte do cérebro vai funcionar de uma forma positiva, aceitando você. Então, aí é o seguinte, esse nosso bate-papo aqui, nós não vamos descrever como é que nessa parte do cérebro nós vamos trabalhar para que o interlocutor perceba se você é um amigo ou não. Aqui é só mostrar que não adianta o palestrante, comunicador, tentar avançar no cérebro sem antes passar por aqui. Se ele não convencer, tá? Se ele não superar, lembrando que o objetivo é chegar aqui, mas se ele não superar esse primeiro passo, ele não entra nem no sistema límbico, tá ok? Então, vamos lá? A pergunta é, você preparou uma palestra, uma aula, de tal forma que você vença esse passo? Né? Então, não vou explicar como vencer esse passo, mas eu quero explicar que um comunicador não pode preparar uma palestra sem antes preparar o método, o procedimento para superar esse passo que a gente vai ver em nossos cursos. Ok? Cérebro reptiliano é o cérebro primitivo. Ele garante ali o bem-estar, garante ali a sobrevivência. Tá? Estranho. O estranho vai ser amigo ou inimigo? Você vai ser aceito ou rejeitado? Okay? E aí vem o mesencéfalo, o cérebro do meio, tá? Que é chamado de sistema límbico, cérebro mamífero, né? Que foi considerado, nós vimos no réptil, né? O anterior. Aqui o cérebro mais avançado, nós entendemos que o cérebro foi, ao longo do ano, se aperfeiçoando. Cérebro emocional, tá? E é chamado de cérebro verdadeiro. Sem entrar em grandes detalhes aqui, 95% das nossas decisões são emocionais. Vou repetir, porque é importante. 95% das nossas decisões, emoções, comportamentos são emocionais. Então, antes de eu chegar lá no cérebro racional, eu preciso passar por aqui. Isso se eu passei pelo primeiro momento. Tá? Em um dos nossos cursos, que é Storytelling ou Neurostorytelling, nós entendemos que a história é a melhor maneira de fazer uma captação emocional. Então vamos lá? Não se alcança o cérebro racional sem antes passar por aqui. Então,
como é que nós trabalhamos com o mesencéfalo? Lembrando que os neurocientistas chamam de cérebro verdadeiro, que verdadeiramente nós decidimos por intermédio dessa parte do cérebro. Ok? O sistema límbico pode dominar e controlar a mente do ouvinte. Essa parte é interessante. Então, o sistema límbico, que é essa parte do cérebro, né? Aqui, esse sistema límbico pode dominar a mente. Nós entendemos, eu vou sem entrar em grandes detalhes. Então, nós trabalhamos com situações de gerenciamento de crise. Eu vou jogar uma parte de uma área que eu trabalho. Já vimos acidentes aéreos em que controladores foram responsáveis e alguns acidentes aéreos em que os pilotos foram responsáveis. Analisando alguns casos, alguns procedimentos deveriam ter sido tomados e não foram tomados. Então, o piloto ou o controlador do tráfego aéreo conhecia os procedimentos. Então, tinha um conhecimento do que deveria fazer em termos lógico-raciocínio. Mas ficaram tão estressados, tão nervosos, que não conseguiram pensar e se esqueceram dos procedimentos. Então, aqui é um exemplo de que, em situação de estresse ou em situação de emergência, o sistema límbico dominou todo o cérebro. Então, dominar, entender essa parte do cérebro é muito importante. E fazer com que ele venha, como é que nós vamos interagir, fazer um equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro racional. Tá? Então precisamos entender isto. Lembrando que eu vou repetir, é importante, 95% das nossas condutas, emoções, comportamentos são emocionais. E não saber entrar nessa parte aqui é complicado. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte: não é o que nós vamos fazer nesse podcast aqui. Como Calazans, como professor Calazans, eu entro no cérebro límbico. Isso aqui é parte de outro curso. Então você precisa saber. Pergunta que eu faço: já montou a tua palestra? Ok. Já montou a tua aula, a sua apresentação? Na tua palestra você utilizou meios, métodos para alcançar o sistema, o cérebro primitivo? Já avançou? A tua aula, a tua palestra foi preparada de tal modo de alcançar o cérebro límbico? Bom, aí sim você já está preparado para a próxima fase. E o cérebro novo é o córtex, ou neocórtex, que é o cérebro humano, tá? E o cérebro racional, é o cérebro pensante. Aí sim, vamos lá? Todo comunicador quer chegar nesse ponto aqui. Acreditamos que esse ponto, geralmente aqui a parte da frente, um pouquinho a parte posterior da testa, atrás da testa, é que faz com que as decisões, planejamentos, programações venham a ser realizadas. É aqui que todo palestrante quer chegar. Mas ele, às vezes, começa com uma apresentação muito técnica, muito pesada, muito racional, mas não passou pelas fases anteriores e não consegue concluir. Tá? E como chegar nessa fase, nessa parte do cérebro, é outro segredo que nós vamos desvendar em nossos cursos. Então é o cérebro pensante, também chamado de cérebro intelectual. É aqui onde todos nós queremos chegar e, infelizmente, nesse caminho, alguns ficam para trás. Ok? Aí nós vamos falar sobre o córtex pré-frontal. Né? E aí, um ponto muito interessante, que nós precisamos utilizar uma técnica de tal modo que nós alcancemos ali o córtex pré-frontal em um equilíbrio do sistema límbico. Nós falamos que em situação de estresse, em situação de emergência, o sistema límbico tende a dominar o cérebro pensante, quando na realidade o cérebro pensante em certas situações é que tem que definir. Então, neste caso, utilizar uma técnica nas apresentações de tal forma que haja um equilíbrio é tudo. Lembrando que nós estamos falando de
eu não utilizei esse termo ainda, estamos falando de persuasão. O que é persuasão? Persuasão, segundo os filósofos, é a arte do convencimento por intermédio da razão. A arte do convencimento por intermédio da razão. Então eu vou levar o meu interlocutor a fazer o que ele quer fazer porque ele foi convencido através da razão. Esta concepção, essa definição, ela não está errada, mas por trás dela, lembrando que essa definição é de Aristóteles, lá um bom tempo antes de Jesus. Agora, a neurociência não contraria, mas ela mostra outro caminho. É a arte do convencimento por intermédio da razão. Sim, contudo, eu tenho que passar pela emoção e pelo cérebro primitivo, senão eu não consigo convencer. Tá? E o posicionamento, o equilíbrio entre o cérebro pré-frontal e o sistema límbico, o córtex, é fundamental. Ok? Então precisa haver esse equilíbrio. Quem souber fazer esse equilíbrio consegue sim chegar a uma decisão. Lembrando que quando eu alcanço o cérebro pensante, eu levo o meu interlocutor a concluir. Mas a decisão, o comportamento é no cérebro emocional. Olha só que coisa interessante. O cérebro emocional leva o agente, o interlocutor, o ouvinte, a agir. E o cérebro intelectual, o córtex, leva o interlocutor a entender, a concluir, a raciocinar sobre aquele assunto. Mas a ação vem do cérebro límbico. Ok? Falei do sistema límbico, nós não podemos permitir que o estresse ele venha superar o estresse, o sistema límbico, o cérebro racional. Tá? E a pergunta é como chegar lá, Calazans? Esse é o segredo do nosso curso, ou até mesmo das nossas aulas. Muitas aulas estão disponíveis gratuitamente no nosso canal do YouTube. Tá? Hoje, só estou falando das partes do cérebro e as funções, o caminho, mas não estou mostrando como chegar lá, que existem técnicas que são utilizadas nos nossos cursos, principalmente técnicas de ensino. Muitas vezes, um professor quer dar aula e não consegue fazer com que o aluno venha a entender determinado assunto porque não percorreu o caminho. É como você quiser ir de uma cidade A para uma cidade B e tem que passar por várias cidades intermediárias. E você quer chegar na cidade B sem passar pelas cidades. É impossível isso. Então não existem atalhos. Existem procedimentos para que nós possamos acelerar o processo de ensino-aprendizagem. Ok? Esse é o segredo. Cérebro trino, conhecer as partes e o que fazer e como fazer para chegar até lá. Ok? E essa nossa concepção é voltada para professores, palestrantes, vendedores e outros profissionais da comunicação. Ok? E nós vemos isto nos nossos cursos de Neurostorytelling, que é Storytelling com Neurociências, também os nossos cursos de Técnica Didática, voltado para professores. Tá? Que mais? Tem mais alguns cursos? Tem. É claro que é uma abrangência dentro do nosso curso de Comunicação e Oratória, voltada também para vendedores. Tem uma outra parte importante também, que é Provas e Concursos. É um curso voltado para estudantes. E, nesse caso, nós estudamos também a estrutura e o funcionamento do cérebro. E entender o cérebro trino é muito importante para os estudantes. Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos outros vídeos sobre esse assunto. Conheça o canal do Professor Calazans, na realidade o site do Professor Calazans. Aqui no canal você pode se inscrever e ativar o sininho para receber outros vídeos. No site do Professor Calazans você tem os cursos e as descrições do curso do Instituto Professor Calazans. Também você pode ser membro da academia. Sendo membro da Academia de Oratória e Comunicação, você tem acesso a vários cursos extras, exclusivos, cursos gratuitos, outros cursos especiais com descontos especiais.
ok? E faço o convite para que você conheça e faça parte do grupo do Zap do professor Calazans. Escaneando esse QR Code, você já entra no grupo e você vai receber todas as informações sobre os nossos cursos. E além disso, tem os nossos contatos, que é e-mail calazans.daniel@gmail.com, ou o nosso telefone que é Zap, que é o telefone do grupo, é o 911 o 986936733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans, ok? Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.